Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma Segundas com Emmanuel. Estamos dando início aos trabalhos da FEMEL dessa semana, a nossa Fraternidade Espírita Mensageiro da Luz. Nós vamos ler hoje o capítulo 44, para quem está lá assistindo a gente no YouTube, se organizar. Hoje o tema vão ser as curas. Aqui a gente posta o texto, né, hoje, ou no domingo, ou na segunda, para a gente dar uma lidinha, mas se não der o tempo de ler também não tem problema, que a gente vai ler junto e vai explicar, tá? Vamos, quem lembrou, colocar uma água para fluidificar, enquanto a gente vai fazendo oração e vai tendo os bons pensamentos, a aguinha vai fluidificando para a gente tomar e poder restabelecer a energia do nosso corpo, tá bom? Para a gente começar o nosso estudo, eu vou chamar a nossa irmã Maria para fazer a prece inicial. Isso mesmo, Lu, eu vi a aguinha aí, muito bem. Maria, por favor. Vamos todos, então, nesse momento, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, nos entregando a Jesus, nos entregando ao nosso Pai Criador, deixando o nosso coração aberto para sentir todos os ensinamentos que hoje iremos ouvir. E aproveitamos este momento também para pedir para os nossos irmãos mais necessitados, aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram nos manicômios, que se encontram nos asilos, todos aqueles que se sentem abandonados, aqueles que se sentem angustiados, que estão em conflito, nós te pedimos, Mestre querido, chegue até eles, que a sua luz possa abrandar todos os sofrimentos, que a sua luz possa trazer esperança a todos esses irmãos. Obrigada por esta noite, por este estudo, que assim seja. Que assim seja, querida irmã Maria, obrigada pela nossa linda prece. Hoje, gente, a gente vai iniciar falando do Evangelho de Lucas, 2 vezes, né, seguidas nós vamos falar de Lucas. Semana passada falamos de Lucas, hoje é o capítulo 10, do versículo 9. Semana passada foi o capítulo 14, né? Hoje a gente vai falar do tema curas. Então, eu vou colocar a parte eu vou compartilhar a tela na hora que eu for fazer a leitura do capítulo, tá? Então, a primeira parte é assim, para quem a Lu tá chegando hoje, a gente faz a leitura do livro do Emmanuel, que eu coloquei lá hoje, a página, tem um trechinho, que é um trecho do Evangelho, e depois a explicação do Espírito Emmanuel através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. Mas a gente tem uma didática aqui, a gente foi criando uma didática com o passar do tempo. A gente começou a estudar, viu, gente? A gente começou a estudar o capítulo 1 e a gente está no 44. Sabe o que é isso, gente? Que maravilhoso, né? E aprendendo aqui, ó, 44 capítulos do livro Pão Nosso. E a gente faz o quê? Eu vou apresentar o contexto dessa citação do Evangelho e depois eu compartilho a tela com a leitura da página do Pão Nosso para a gente fazer as interpretações, tá? Então, em Lucas, capítulo 10, versículo 9, nós vamos ter Jesus dizendo o seguinte: e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Antes de começar, vamos pensar aqui nesse trecho, né? Tá falando da cura do enfermo, né? Do doente, mas também fala do reino de Deus. Então, não está falando só do corpo, está falando também do espírito, né? Esse trecho de Lucas, não vou apresentar o Evangelho de Lucas, que a gente já falou semana passada, né? Só para a Lu que não estava, o Evangelho de Lucas,
a gente tem o estudo dele, ele foi escrito mais ou menos no período ali dos anos 60 depois de Cristo, tá? E é um dos primeiros evangelhos da Bíblia. E esse trecho que a gente está com essa citação, ele se encontra sob o título A Missão dos 72 Discípulos. Então, eu faço o estudo lá do Evangelho da Bíblia e trago agora as explicações para a gente entender de onde essa frase foi tirada, tá? Antes da gente entrar na missão dos 72 discípulos, nós temos ali os homens de vocação, onde nós temos 3 homens que se apresentam a Jesus e gostariam de seguir Jesus. Né? Um vai ser convidado, outros 2 vão se apresentar para seguir Jesus. E o primeiro diz para Jesus assim: seguir-te-ei para onde quer que vá. E Jesus alerta que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, mostrando a humildade da pregação dele, né? Quem vai segui-lo tem que saber qual é o caminho. O caminho que Jesus vai traçar é o caminho da humildade, não é o da riqueza, né? O segundo ouve a solicitação de Jesus e diz: segue-me, mas pede para segui-lo, perdão, mas pede para enterrar seu pai antes. Permita que eu enterre meu pai antes. É aquele momento que Jesus diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Vai e anuncia o reino de Deus, né? O que ele quer dizer? Existe a morte? Então, até que ponto essa pessoa iria segui-lo mesmo se voltasse, né? Deixe os mortos com seus mortos. Nós somos todos vivos, ninguém morre. Esse é o grande princípio do espiritismo cristão, né? O que é morto? Você pensar, nós não temos esse conceito no nosso. Tem a morte do corpo, a gente continua todos vivos, né? E o terceiro, ele anuncia que seguirá Jesus. Só que primeiro ele tem que se despedir da sua família. Aí Jesus fala assim para ele: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele está pregando a firmeza de decisão. Não é para você voltar atrás. Você tem que ir, mesmo deixando ali os mortos com seus mortos, né? Mesmo a passagem do primeiro, né? Que diz: olha, eu não tenho onde cair morto, não tenho onde reclinar minha cabeça. Essa é a proposta de Jesus a esses 3. Aí entra o pedido de Jesus nos 72 discípulos. Então, é assim, Jesus, ele vai designar 72 outros discípulos e vai mandá-los de 2 em 2 pregar a palavra do Senhor nas cidades mais próximas onde eles estavam. E pregar o reino de Deus era a missão dessas pessoas. Estavam em pequenos grupos, em duplas, né? E eles deveriam ir sem levar bolsa, nem levar mochila, nem levar calçado, nem levar comida, sem saudar ninguém pelo caminho. De forma humilde, né? Resoluta, decidida, eu estou indo pregar o reino de Deus. Ninguém me para, eu tenho minha decisão tomada. Já pegando o exemplo dos 3 que queriam segui-lo, né? Você quer seguir, é assim que você tem que ir, com firmeza moral. E ele recomenda, Jesus, né, recomenda que em toda casa que esses discípulos entrassem, eles dissessem: olha que lindo isso, a paz a esta casa. Trago a paz a esta casa. Se houver ali, peraí que tem gente entrando. Se houver ali alguém pacífico, o seu desejo de paz repousará sobre ele. Caso contrário, que não tenha ninguém pacífico, a paz retornará para ti. A paz que você desejou. Você desejou a paz para as pessoas, ninguém recebeu, ela volta para você. Pensemos nessa recomendação de Jesus como princípio de tudo. O que desejamos ao próximo, pois tudo o que repousa, ou repousa sobre alguém, ou retorna sobre nós. Então, é melhor a gente desejar o bem. Porque, senão, vai voltar para a gente. Se a gente deseja o bem, ele repousa no outro e retorna para nós. Se a gente deseja o mal, ele repousa também no outro. Mas ele também volta para nós. Então, olha que recomendação perfeita para se pregar o reino de Deus, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, né? Em tudo, na nossa vida, nos nossos locais de trabalho, com nossos familiares. E ele recomenda não ficar esses discípulos andando de casa em casa e comer caso alguém lhe oferecesse comida.
O propósito deles era ir levar o reino de Deus às pessoas e ir curando os enfermos que nela houver. E além de curar, aí entra a passagem, dizer, é chegado a vós o reino de Deus. E aí fecha a passagem que o Emmanuel nos coloca. E eu quero trazer uma reflexão nessa sequência, que Jesus, ao curar ou perdoar, ele tinha por hábito dizer, às vezes, vá e não peques mais. Numa cura, num perdão. O que é isso? O que ele quer com isso, né? As curas realizadas por eles eram questionadas pelas autoridades judaicas, tá? Então, por exemplo, as pessoas que chegavam até Jesus, que nasceram com deformidades físicas, a gente já estudou. Não era bem visto curá-las, porque era visto como um castigo da família. Já que eles não acreditavam que existia um espírito que teria essas questões trazidas de outras vidas, eles diziam, não, se essa pessoa nasceu com uma deformidade, essa pessoa, os judeus acreditavam, ela está pagando isso aqui dessa família. E Jesus falava, não, meu irmão, não é assim. E ele curava, e ele autorizava essas curas em seu nome. Então, Jesus se preocupava em curar o corpo. Ele tinha essa preocupação, e ele curava, mas ele trazia a necessidade de educar o espírito para o progresso. Por isso ele dizia, vá e não peques mais. O pecado não é aquele sentido, aquele pecado que a gente vê no catolicismo, no movimento evangélico. Não é isso. O pecado são os erros que cometemos. Porque nós somos passíveis a todo momento de cometer erros. Todos nós cometemos erros. Aí, se nós vamos errar, e Jesus está falando para não errar, o que a gente tem que fazer? A outra máxima dele, vigiai e orai. E não é vigiai o outro, é vigiar a si mesmo. Lembra, o Espiritismo nos traz esse movimento. É eu olhando para mim mesmo, orando e vigiando para me guiar pelos caminhos trilhados pelo nosso Mestre Jesus. A nossa função aqui, na Terra, enquanto espíritas, é olhar para Jesus como nosso modelo e guia. Ele não morreu pelos nossos pecados, como é dito no cristianismo de uma maneira geral. Porque a impressão que a gente tem é que a gente não precisa fazer nada. Ah, Jesus já fez por mim. Não é isso. Ele veio dar um caminho e não dar um caminho falando, ele veio viver um caminho. Reencarnando sem precisar. Para nos trazer o amor dele. Olha a importância, então, da gente olhar para a gente seguindo o modelo de Jesus, né? Agora, eu vou colocar aqui o texto de hoje, tá? Então, olha só, a primeira parte aqui de cima, né, ó, que é essa aqui, entre aspas, está em Jesus, em Lucas, eu acabei de explicar. Agora nós vamos proceder à explicação dos parágrafos, que foi o Espírito Emmanuel que trouxe essa preocupação de explicar para a gente o que estava acontecendo ali. Vamos lá no primeiro parágrafo, vamos ler tudo, depois eu vou explicando. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito?
o enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe reconhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas. Não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, mas quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. Esse é Emmanuel, né? Ele começa lá em cima, falando da importância da cura, falando do espírito, chega lá embaixo e dá aquele tapão, né? Que a gente precisa, né? Para acordar para a vida. O último parágrafo, se você recebeu a cura, né? O que você tem que fazer? É o vai, não peques mais. Então, vamos lá, vamos entender. Esse primeiro parágrafo está se colocando assim: Jesus curou muitos enfermos e recomendou que os discípulos fizessem o mesmo. Fizessem o quê? A cura. Ele queria que os discípulos ajudassem a propagar o bem entre os corpos das pessoas. Mas ele não esqueceu de, junto com a cura do corpo, de recomendar o reino de Deus, o reino divino, aos que tiveram a saúde restabelecida. Quando ele diz, vá e não peques mais, ele pede para você cuidar do seu espírito. Ele pede para você olhar para dentro de você mesmo, reconhecer seus erros e não cometê-los novamente. Seria, então, uma busca de manter-se saudável, praticando o bem ao próximo e a nós mesmos. Então, se manter saudável no corpo também tem a ver com se manter saudável no espírito. Um depende do outro, né? Nós somos um só. Eles estão interligados. Lá no segundo parágrafo, ele diz, em outras palavras, assim, não nos interessa apenas melhorar o corpo de carne, mas sim o corretivo espiritual. A evolução aqui na Terra é do espírito, que é o nosso ser imortal. É ele que vem e recebe a carne. Entenda? Então, a gente passa por diversos corpos de carne em diversas encarnações terrenas. E o que é que o Emmanuel nos convida no segundo parágrafo? É para olhar para essa questão, para o nosso ser imortal, o nosso espírito, não apenas só o corpo. Não é só o corpo. O espiritismo não traz a ideia de você manter uma saúde apenas corporal. Nós temos uma saúde integral, corpo e espírito juntos, né? O espírito, ele age na nossa mente. É o ponto de ligação com o nosso corpo que nos mantém saudáveis. No terceiro parágrafo, ele vai trazer que o ser humano busque se libertar da enfermidade. É o quarto parágrafo, né, gente? Eu marquei errado. Eita, professora de história, né, de matemática, né? É isso que dá. Ele pede que o ser humano busque se libertar da enfermidade. É digno isso. Não é para você se conformar com aquela doença que te tomou. Não é isso. É digno você lutar pela busca da sua saúde, que é o que a gente faz todo dia, né, gente? A gente faz isso todo dia. Porém, ele diz que é imprescindível que entendamos o valor da nossa saúde, que é o equilíbrio orgânico e mental juntos. A gente só alcança uma harmonia, o funcionamento harmônico de um corpo, quando nós temos em equilíbrio o espírito, a mente, que são um só, e o nosso corpo. Mas, ao adoecermos, às vezes, a gente precisa adoecer para valorizar a saúde. A gente tem que sempre perder, né, gente? Como a gente aqui na Terra é teimoso. A gente vai entender
que é importante ter saúde, quando a gente passa por um período no hospital, você fala, nossa, mas como é bom dormir na minha cama, né? Não ter nada espetando no meu braço. Ah, como é bom não precisar usar fralda. Porque muitas vezes a gente passa por situações de privações da falta de saúde, às vezes a gente sente muita dor, precisa ser internado para tomar um remédio na veia, e quando você chega em casa, você chega grato, ai Deus, obrigada, você tirou minha dor, ai, nossa, como é bom ficar sem dor, mas a gente só lembra de ficar sem dor quando passa pela dor. Não deveríamos ser assim, isso é ingratidão. Se nós temos um corpo de carne, a gente tem que usar esse corpo para transitar pela terra fazendo bem. Se a gente está bloqueando e adoecendo, o que está acontecendo? Vamos entender, agradecer a cada dia que não temos dor. Nós temos muitos motivos para agradecer. A gente não precisa perder para dar valor e daí agradecer. Aí ele diz assim, o trabalho santificante realizado pela dor é este, é transformá-la em saúde. É esse o processo. Quando você perde a saúde, você sente a dor, você fala, meu Deus, como eu estava feliz, eu não sabia, né? Olha o meu estômago, olha a minha perna, olha a minha cabeça, olha isso, olha aquilo, e eu ontem não estava assim, hoje eu estou assim. Você não vê a hora de voltar a estar como estava antes. É essa parte transformadora que a dor nos causa, da gente poder ser grato e tirar aprendizados dessa dor. Então, se eu me alimento de uma maneira inadequada, um exemplo bem bobo, e o meu estômago dói, para que eu vou continuar me alimentando errado se eu já sei que eu causo esse mal-estar ao meu corpo? É o aprender com o seu erro, né? Depois, no 5º parágrafo, que eu marquei aqui 4º, porque eu estou marcando errado, ele vai falar que Deus permitiria termos saúde física. Ele faz uma pergunta, será que Deus permitiríamos ter saúde física e prejudicá-la, deixando aflorar os males do nosso espírito? Aí você para nessa pergunta, você fala assim, a pergunta diz assim, vamos ler idêntico que está ali. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada de quem? Quem tem vontade viciada? Deus? A nossa vontade viciada viesse golpear? Quer dizer, Deus nos dá harmonia para que a gente venha e quebre a harmonia? Não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente passe por dor, gente. Então, a saúde, ela tem que ser encarada como um equilíbrio harmônico entre o espírito, que é o dono da vontade. Eis a questão. Se a vontade está viciada, quem é que está cometendo o ato errado? É o espírito, nós somos espíritos. Não é o espírito desencarnado, que a gente chama de encosto. Não, nós somos espíritos que exercemos essa vontade no nosso corpo, que acaba adoecendo porque não exercemos de uma maneira adequada. E o que é importante a gente ressaltar nisso? Deus não nos impõe doenças. Isso é muito importante. Para nossos aprendizados. Não, somos nós mesmos que, através da vontade viciada, nos prejudicamos e desequilibramos as nossas energias vitais. Deus, a gente tem que crer nisso com toda a força. Ele é todo amor, bondade e misericórdia infinita. Jamais Deus ficaria feliz em ver um filho doente. Não é Deus que nos deixa doente. Ah, eu estou assim porque é a vontade de Deus. Não, você está assim porque você errou mesmo, no caso, e está querendo jogar a culpa em Deus. É o espiritismo. Aí a gente vem com um pouco do espiritismo para a nossa vida, né? São as doenças, as provações que nós temos que passar. Não é Deus que nos imputou, foram nossos erros cometidos em outras vidas que nos trouxeram a ter certas doenças ou não. Portanto, não afirmemos estar enfermos por vontade de Deus, nem tentar justificar doenças genéticas como castigos divinos, como faziam, por exemplo, lá os judeus, né? O nosso espírito escolhe provas ou elas lhe são impostas por ferirmos a própria lei de ação e de reação. Isso é importante. Sempre é nossa vontade viciada que nos influencia. Gente, se a internet cair, tá caindo uma chuva aqui, vocês me perdoem, tá? Aqui em Londrina tá descendo água aqui. O 6º parágrafo fala assim,
O enfermo, olha, eu vou dando até trovão. O enfermo busca o reajustamento das energias vitais, mas cabe-lhe a prudência e o valor dos elementos colocados em sua vida para proporcionar seu crescimento espiritual e coletivo, individual e coletivo. Depois ele diz assim: há criaturas doentes presas ao leito, lastimando com aflição a sua situação, mas não para renovar suas vontades na busca do aprimoramento do espírito, mas porque gostariam de continuar praticando seus desatinos como praticavam antes. Não entendeu o motivo da doença, e se trazer até ele essa enfermidade, ou até ela, para barrar a continuidade desse erro que ele vinha cometendo. Não reflete, não realiza uma reflexão adequada sobre a sua condição no momento, tem a ver com a sua vontade viciada, como disse o Emmanuel nos parágrafos anteriores, né? A enfermidade deveria servir, nesse caso ali, que ele está descrevendo da pessoa acamada, para conquistar superação de ações inadequadas, compreensão da vida, a mudança de pensamentos e atitudes. Mas não, a pessoa cai na reclamação, né? E acaba muitas vezes se revoltando, e a revolta cega a pessoa. Você procura culpados e nunca você é o culpado, né? É sempre o outro. Lembremos da passagem. Eu ia passar um vídeo para vocês, e não vou por causa da internet. Mas eu queria trazer a reflexão dele aqui. Eu vi uma parábola do homem na enchente. Depois eu coloco lá no grupo. Então, teve um local que teve uma enchente muito forte, e o homem subiu no telhado de sua casa e rezava com uma fé imensa, dizia: Deus vai me salvar. Deus irá me salvar. E a água vai subindo, e a água vai subindo, chegam pessoas e falam: moço, desce daí, vem com a gente, ainda dá para você caminhar, a água está até no joelho. E ele: não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. A água foi subindo, já estava passando da janela, vem os caras de barco e falam: Senhor, desça daí, vem aqui no bote conosco, precisamos, a água vai subir no teto, vai matar o senhor. Ele: não, Deus vai me salvar. Por último, vem um helicóptero. O bombeiro joga aquela escada para aquele homem subir, e o homem nega aquela escada e fala: não, estou aguardando Deus me salvar. Resultado, o homem morreu afogado, foi levado pela correnteza, chegou no céu e foi conversar com Deus. E foi fazer o quê na revolta? Tirar a satisfação, né? Vocês já estão imaginando o que aconteceu, né? Onde já se viu Deus? Rezei, pedi, olha lá, por que o Senhor não me salvou? Aí Deus fala para ele: mas eu mandei pessoas até lá, você não foi? Eu mandei um barco até lá, você não quis? Eu mandei até um bombeiro, a polícia, te jogar uma escada e você não quis? Mas o que o homem queria? Que Deus aparecesse pessoalmente para ele, especificamente trazendo o livramento da aflição, do mal, da dor, das angústias, da doença. E, no entanto, Deus enviou emissários para a sua salvação. E o homem negou, por não reconhecê-lo em seu próximo. Olha que incrível. Ele não viu Deus no próximo que quis acolhê-lo. A fé o cegou, o orgulho matou. E essa visão errada que ele guardou de Deus comprometeu até a sua encarnação terrena. Não é? Então, para finalizar, lá no último parágrafo, ele vai falar que a cura, só para a gente, né, poder entender que a ação de Deus é forte em nossas vidas, né? Que a gente que não enxerga. A cura para o enfermo, ela é sempre útil, quando há permissão de ordem superior. Então, assim, ninguém é curado sem haver uma permissão, sem haver um merecimento. E é importante que a pessoa que recebeu essa cura, em face, né, que ele coloca dessa concessão, o indivíduo aprenda que ele ganhou uma nova chance para acertar a partir de agora,
seria o que Jesus nos dizia: vá e não peques mais, né? Eu gostaria agora, gente, antes de abrir aí para vocês comentarem o nosso, a nossa explanação de hoje, gostaria de abrir agora para um depoimento sobre curas, sobre compromissos que acontecem com as pessoas ao nosso redor. E hoje eu estava conversando com a Adri, e eu falei: Adri, eu acho que você deveria conversar com o pessoal. Eu acho muito legal ela compartilhar a história dela, que eu conheço, que eu admiro, que eu a amo demais como minha amiga. E eu queria que vocês ouvissem a Adri falando agora um pouquinho sobre a ideia de cura e esse processo de concessão e esse processo de transformação na vida. Vai lá, Adri. Bom, obrigada, Mary. Também te amo muito, minha amiga querida. Não sei se todos sabem, né, mas em 2017 eu fui diagnosticada com câncer de mama. E o interessante é que hoje de manhã estava tomando meu café e aí eu ouço às vezes algumas músicas, às vezes eu paro com tempo para fazer a minha oração, mas eu estava hoje ouvindo música, né? E tem uma música que me traz muita emoção e eu estava, o que foi que eu fiz para merecer tanto? Porque eu tive o diagnóstico de câncer e todo o meu cuidado, ele veio, assim, abençoado. Eu falo pouco disso, porque parece que eu sou privilegiada, mas longe disso. Foi porque eu tive vontade de fazer um retorno ao Pai, né? Eu entendi porque eu estava doente, entendi qual era o significado de tudo aquilo, e nunca questionei ou reclamei, porque comigo, ai meu Deus, que droga, não, nunca, nunca. Pelo contrário, eu sempre tive muita coragem de enfrentar tudo aquilo que era preciso. Mas durante o meu caminhar, foi me trazendo um despertar muito interessante para a minha conexão. Me fez lembrar da minha infância, da minha conexão com um livro que eu ganhei do meu pai, que falava da boa moça, da menina, que eu também quase me tornei freira por causa desse livro. Então, assim, de estar praticando bem, meio como que aonde eu me perdi, por que eu me perdi, como que eu deveria fazer esse retorno. E eu adotei como um padrão de ficar reclusa, de fazer este caminho de verticalidade para poder depois viver nessa horizontalidade. Então, eu tive grandes sinais, né? Em meditações, eu fui avisada para repetir meu exame. O meu exame, eu estava com metástase, aí eu passei por mais uma cirurgia. Em oração mesmo. Depois, eu passei 3 vezes internada, porque a quimio me fez muito mal. E em todos os momentos que eu orei, pedi e que estava ali presente. Então, assim, eu fui muito abençoada. E eu dizia assim, o que eu fiz para merecer tanto, né? Por que eu estou recebendo tanta bênção desse jeito? Eu preciso realmente continuar nesse caminho. Então, quando eu fui caminhando, né, por esse processo de tratamento, quando eu fui revendo muitas coisas, eu comecei a abandonar muitas cascas, e a Mary nem sabe aí, né, da terapeuta falando dessas cascas, né? Eu fui abandonando muitas cascas que eu tinha, muitos ressentimentos, muitas tristezas, muita melancolia mesmo. Eu fui deixando todas essas cascas e fui descobrindo uma condição muito interessante. É assim, frases de Chico vinha muito para mim, né? Quem tem que fazer o mal, se alguém tiver que receber o mal, que o mal seja feito pelo outro, nunca por você, que a gente se policiasse. E no estudando para terapeuta, né? A frase constante era orai e vigiai, orai e vigiai. Então, o meu processo de cura da descoberta até que eu tivesse a alta foi um caminho meu próprio de reconexão com Deus. Quando ele coloca que
estar na enfermidade, a perceber o valor da saúde, isso é muito forte, porque quando você está recebendo uma quimioterapia, onde o teu corpo não está aguentando, e você está lutando a cada dia, a cada momento, para aquilo dê certo, com dificuldade de alimentação, com necessidade de ir para o hospital, de tomar soro, de tomar antibiótico para se refazer, você olha e cuida muito mais daquilo que você ingere, muito mais daquilo que você fala, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, eu me policio hoje bastante naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, e isso inclusive, base para o meu trabalho, né? Meus pensamentos emanam aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. E mais próprio aqui, a palavra desse texto, a gente é responsável pelos nossos próprios desatinos. E esses desatinos, eles podem ser na comida, eles podem ser na falta de sono, ele pode ser na falta de uma atividade física, ele pode ser na bebida, mas ele também pode ser nos estados emocionais. E no meu caso, o que mais se encaixava eram os meus estados emocionais, que eu havia já vindo sucessivamente atravessando pela vida. E eu vou dizer aqui, né, de novo, fazer mais uma confissão. Eu era muito reclamona, muito reclamona. E eu não reclamo de mais nada. Assim, de vez em quando a gente reclama de um calorzinho, de uma chuva que não para, que a roupa não seca, mas eu já não reclamo mais como eu reclamava antes de tudo. Ai, que hoje está chovendo, ai, que hoje tem sol. Ai, não, muito pelo contrário, eu admiro tudo que vem, o sol, a chuva, a própria tempestade. E é interessante que eu estava conversando com uma das minhas amigas vou falar bem rapidinho, do grupo que eu abri, né, um grupo que atende mulheres com câncer, e eu falei para ela assim, a gente estava falando de alguns casos de morte, né, eu disse, eu não fiz tudo o que eu queria, eu tenho muita coisa que eu precisava aprender, eu tenho muita coisa que eu precisava melhorar, mas eu tenho hoje paz, depois de tudo isso que eu passei, muita paz de que se amanhã fosse o meu dia, estaria tudo bem. Eu estaria entendendo entendendo como funciona esse movimento de plantar a semente, de colher, e faria uma passagem bem tranquila. É óbvio que eu ainda sonho ver meus netos e estar mais com os meus filhos, mas eu teria aquela paz que eu acredito que não foi lá quando acabou o câncer, mas foi vendo toda essa movimentação que eu coloquei na minha vida, né? E a gente consegue a cura com permissão de ordem, trovão aqui, com permissão de ordem superior. Mas, né, a gente precisa trabalhar para essa cura. Não dá para desistir. A gente não pode desistir. Então, esse mês que é Outubro Rosa, que a gente faz essa conscientização, eu sempre falo e peço para que cada um olhe, não só com o exame de toque das mamas, com os seus exames femininos que nós precisamos fazer, mas que você olhe principalmente o que você está tirando por meio de palavras e pensamentos de dentro do teu coração. Aquilo tem a palavra de Cristo ou aquilo não tem a palavra de Cristo. Você tem que fazer uma escolha. E eu digo sempre que a vida é escolha. Faça uma escolha que te leve para um lugar melhor. E aí, brincando um pouco com isso, eu não quero criar karma com ninguém, que é para não ter, estou perdoando todo mundo, que é para não ter que voltar e resolver questões, encontrar alguém. Então, vamos lá, você não vai por bem, vai meio que pelo egoísmo. Não quero criar problema e conflito com ninguém. Pode bater, xingar, fazer o que vocês quiserem. Não vai ter conflito. A Adriana não quer, porque eu não quero voltar na próxima. E era isso, Meren. Hoje isso daqui me trouxe tudo isso, misturado com a minha música, né? Com a minha música da manhã de oração, com as conversas que a gente tem tratado aí desse Outubro Rosa. Trovão aqui, temporal. Alguém quer, antes de eu fazer
comentários sobre a fala da Adri. Alguém quer falar alguma coisa da nossa leitura de hoje? Que daí eu já falo, já resumo. Pode falar, Everton, fica à vontade. Eu queria falar algumas coisas, assim, que é muito interessante essa abordagem do Emmanuel, né? Essa abordagem também que a Adri trouxe. E aí eu lembrei que o Emmanuel, no livro Consolador, na questão 95, ele define a saúde, né, como a perfeita harmonia da alma, né? E realmente é isso, a gente tem que buscar a paz, a gente tem que buscar a tranquilidade. E eu achei um negócio bem interessante também no livro Pensamento e Vida, quando ele fala da saúde, no primeiro parágrafo, né, ele faz como se fosse uma metáfora sobre a saúde. Ele fala assim que, ó, a saúde é assim, como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador. Então, se a nossa residência está bagunçada, se a nossa residência está desarrumada, se a nossa residência está com problemas, significa que o morador, né, que o morador interno, ele também está. Ou seja, a fonte é o morador, é sempre o morador. E nessa metáfora, né, seria a alma, seria o espírito. E no final desse capítulo, ele termina assim, olha que interessante. Não nos esqueçamos, assim, de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, ou seja, no nosso corpo físico, né, os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. E juntamente com isso, e juntamente com aquela primeira fala lá que eu falei do Emmanuel, e também com o estudo, eu estava refletindo aqui que eu acho assim que a saúde real é aquela que espelha a alma feliz, né? E não um corpo totalmente saudável, né? Porque a felicidade é totalmente diferente de alegria, né? Porque a gente pode ser feliz, mas ter momentos tristes. Mas a gente também pode ter momentos alegres, ou como tem muitas pessoas que têm momentos alegres, que se demonstram alegres, mas que realmente não são felizes de verdade, né? E a felicidade é uma construção que a gente vai montando capítulo a capítulo, de acordo com o que a Kátia falou, né, Miriam? De acordo com o nosso livro da vida, que a gente escreve um capítulo por dia. Que maravilha, hein? Everton, muito lindo. Eu só quero colocar uma coisa. A saúde da alma passa pela nutrição do nosso corpo. Aquilo que eu coloco de alimento. Sim. É extremamente relevante para sustentar o corpo, né? Para poder sustentar a alma. É só... A gente precisa olhar também o que a gente come. A parte perfeita aí, como é que é, Everton? Resumindo assim, né? A falta de saúde denuncia a situação do morador do corpo. Mais ou menos assim, né? Que é o exatamente. Tá tudo bagunçado, tá expressando ali o negócio. Como que a gente vai organizar essa casa bagunçada, né? E o caminho é olhar para dentro, é olhar para si, é pensar na alimentação, no cuidado com o corpo, que nós temos que cuidar do corpo. Ele é um instrumento do nosso espírito, da ação na Terra, mas o espírito também precisa ser cuidado. Essa que é a questão, né? A oração é o alimento do corpo, da alma. Sim, verdade. Gente, mas pode falar. Perdão, só para me finalizar, eu lembrei do André Luiz, que ele fala que as células do corpo físico são os animáculos infinitesimais que são domesticados. Domesticados por quem? Pelos nossos pensamentos. Ai, gente, você sabe o orgulho que tem desse menino? Esse menino é meu orgulho, gente. Ah, meu Deus do céu. É assim. Os dois livros é tudo Consolador, Everton? Não, depois eu passo. A perfeita harmonia da alma está no Consolador e essa metáfora do Emmanuel está no Pensamento e Vida. Foi um remix de livros espíritas aparecendo na fala do menino, que analisa a aula de hoje, citando 3, 4 livros. Não é qualquer um, tem o Everton num grupo, gente, que emoção, né? Gente, sobre a parte da Dri, eu queria ressaltar algumas partes da fala dela,
que ela fala do caminho de reconexão com Deus, que ela acabou criando, né, a partir dessa doença terrível, e nós estamos aí no mês importante da prevenção do câncer das mulheres, do câncer de mama, em fazer exames. Então, assim, passar por uma situação de câncer, né, tocar praticamente com as mãos na morte, a cada dia que faz uma quimio, né, Dri? A cada dia que você chega numa exaustão física, e ela passar pertinho assim, ó, e eu dizia assim, vai que eu vou ficar. sozinha, tanto no hospital quanto em casa, superando. Então, assim, soro, remédios, internações, e a doença ali até ela ir embora, né? E falando em vigiar pensamentos, em falas, em atitudes. E o mais bonito foi, eu anotei aqui, enquanto você falava, que o câncer te trouxe vida e gratidão. E lindos cabelos prateados, que eu não poderia deixar de falar, porque não tem como, desculpa aí, gente, porque ela é linda. Além de uma bela profissão que ajuda as pessoas a se curar, né? A buscar dentro de si os seus caminhos. Gente, nesses minutos finais, então, eu vou pedir para o nosso irmão Everton, ele voltou a separar uma leitura para a gente, vai fazer a leitura, e aí, na sequência, ele já faz a oração final. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Quer levantar mais algum ponto? A gente já pode partir para o Everton. Pode ir? Então, tá Só vou fechar. Então fala, Adri, pode. Que, por mais louco que possa parecer, tudo que eu descobri de potencialidade das outras pessoas e de mim mesma e da própria vida, eu tenho muita gratidão pela doença que eu passei. Muita. Eu respeito tudo que eu passei. E me solidarizo com todo mundo que passa. E por isso eu tenho um grupo para ajudar mulheres. Então, é isso. Eu não tenho raiva, arrependimento, eu quero esquecer. Eu só quero que isso seja uma boa marca para eu sempre me lembrar que o caminho é para frente, para cima. Como que é o nome do grupo mesmo, Dri, que eu esqueci? O Rio? Como é que é? O rio que atravessamos, por causa de uma metáfora que o nosso médico conta. Perfeito, maravilhosa. Obrigada mais uma vez pelo depoimento, pelas falas. Querido Everton, pode ir, fica à vontade. Então, primeiramente, eu quero me desculpar se caso cair a internet, porque agora, nesse momento, está caindo uma chuva, né, Maria, aqui na cidade. Mas eu trouxe uma reflexão, olha só. Eu levei um susto aqui. Eu trouxe uma reflexão do Dr. Bezerra de Menezes, já que a gente está falando de saúde, né? O Dr. Bezerra, como todos conhecem, é o nosso benfeitor brasileiro aqui ligado à área da saúde. E no livro ele traz assim, ó, a mensagem chama Escolta Bendita. E ele começa assim: somos uma grande família com responsabilidades definidas e compromissos graves, solicitando-nos entendimento e dedicação. Obra de sacrifício pessoal e devotamento incessante que não podemos esquecer. As tarefas programadas para a quadra presente do estágio humano são essas de fato, as tarefas da humanidade em que naturalmente vos distinguireis pelo espírito de consagração à causa do bem. Amparemo-nos uns aos outros. Sejamos a escora daqueles que fraquejam e o consolo de quantos se encontrem às portas do desalento, porque, em verdade, cada um de nós tem os seus dias de testes maiores à frente da aflição, com a necessidade preeminente de apoio perante aqueles que nos partilhem a experiência. Cada um de nós está vinculado a situações determinadas quanto a dar e receber. E para que venhamos a receber, é preciso dar sempre, com o bem aos outros, para que o bem nos escolte em nosso combate bendito, objetivando evitar a vitória do mal, com a vitória do bem que partirá invariavelmente de nós mesmos. Vamos refletir sobre esse tema. E com isso eu quero convidar a todos a que fechemos os nossos olhos
agradecemos imensamente a Jesus por mais uma semana que estamos aqui presente nesse estudo maravilhoso, nesse estudo que traz para a nossa alma o alívio e a tranquilidade, a paz e o conforto. Pedimos humildemente a Jesus que continue nos abençoando nessa caminhada nossa, nessa caminhada terrena que sabemos que é difícil, que sabemos que é de sacrifício, mas que recebemos também a força para continuarmos de cabeça em pé, para continuarmos no progresso evolutivo, com pensamentos elevados, com pensamento ao bem e ao próximo. Que sejamos amparados pelos amigos espirituais, para que possamos ser mais fraternos uns aos outros, ainda mais nesse momento de tantos desafios que a nossa sociedade brasileira está enfrentando, nesse momento de grande problemas em relação às políticas, em relação aos pensamentos diferentes uns dos outros, mas que no final nós possamos ser apenas uma grande família universal. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, e obrigado a todos os espíritos amigos que nos auxiliam e que pedimos para que continue nos auxiliando nessa caminhada bendita. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos e que assim seja. Muito obrigada, meu querido amigo Everton, pela sua leitura maravilhosa, precisa, colocada de acordo com o tema da noite, colaborando com o nosso melhor entendimento das nossas palestras, das nossas falas. Obrigada pela oração. Quero agradecer a presença de todos, a paciência, o carinho, e aguardo vocês semana que vem, novamente, nesse mesmo horário, para mais uns dias de estudo nas nossas segundas com Emmanuel. Até lá!